Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. Vamos gravar mais um vídeo para ajudá-los aí nos preparativos para o ENAD, tá? Vamos ver a questão aqui de hoje. Então a questão de hoje aqui eu tirei da prova do ENAD 2014, né? O curso aqui Engenharia Civil é a questão aqui número 32, tá? Então eu vou dar uma lida aqui com vocês. Apesar de ter caído na prova da Engenharia Civil, né? É um conceito aí que pode ser abordado na prova da Engenharia Mecânica também, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele fala: a figura abaixo apresenta uma estrutura plana na qual as forças P1 e P2 têm módulos iguais a 5 e a 10 kN, respectivamente, tá? Então aqui está a força 1, a força 2, aqui tem um apoio fixo, aqui tem um apoio móvel, tá? É uma estrutura isostática, tá bom? Só para a gente enxergar melhor, eu vou dar um clique aqui, deixar a estrutura um pouquinho maior para a gente, né, para a gente enxergar, e aí eu vou ler o que ele está pedindo para a gente, tá? Ele fala, ó, com relação à situação apresentada, avalie as afirmações a seguir. Ele fala, item 1, o momento fletor na extremidade da barra horizontal, que é o ponto E, vale 15, né? Então ele está falando que o momento aqui no ponto E vale 15, ó. O que você faz, né? Você pode aí começar a fazer como se fosse o diagrama, né? Ou seja, você estabelece aqui estudar da direita para a esquerda, então daqui para cá, faz um cortezinho antes de chegar no ponto D e avalia os esforços que você tem aqui no ponto E. Pessoal, no ponto E, tem algum momento aplicado? Não tem nenhum momento aplicado, tá? Então, se não tem, isso aqui que ele falou é mentira, isso aqui é falso, tá bom? Então, já vou deixar um falso aqui. Outra afirmação, ele fala, o módulo de elasticidade e as medidas da seção transversal não influenciam na determinação dos esforços nas barras, por se tratar de uma estrutura isostática, tá? Turma, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Eu vou explicar por que isso é verdade. É assim, ó, quando você tem a isostática, que é um apoio aqui, ó, móvel e um apoio fixo, você pode ter três reações de apoio e você conhece três equações de equilíbrio: soma de forças em x, soma de forças em y e soma de momentos, tudo igual a zero. Tá? Quando você consegue aplicar essa equação, ou seja, você tem três equações e três incógnitas, você determina os esforços aqui facilmente. Quando você tem uma estrutura hiperestática, ou seja, você coloca mais reações do que o número de equações que você tem, você precisa de utilizar alguns recursos para determinar os esforços, né, de cortante, momento fletor ou qualquer reação de apoio. Para isso, às vezes, você é obrigado a utilizar o quê? Uma compatibilidade de deslocamento. Ou seja, para a peça deformar, ela precisa, né, vencer aí o que a gente chama de produto de rigidez. O que é o produto de rigidez? Pode ser a área ou os momentos de inércia, né? E pode ser a propriedade do material, que é o modo de elasticidade, tá? Então, o que ele está falando aqui, ó? O modo de elasticidade e as medidas da seção transversal não vão influenciar na determinação dos esforços, porque é isostática, tá? Se fosse hiperestática, né? Isso aí pode influenciar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui verdadeiro. Vamos para 3. Ele fala, a força P1 faz com que a barra AC fique submetida à flexão oblíqua. Né? Essa força aqui, ó, né? Isso aqui é para dar uma enganada na gente. A gente fala, pô, a barra está aqui, né? A força está na vertical, vou decompor aqui e vai ter flexão oblíqua. Não, turma. Essas forças estão nesse plano aí que vocês estão vendo, tá? Então a força P1 joga, né, essa ponta aí para cima ou para baixo, tá bom? Flexão oblíqua teria se você tivesse uma força entrando aqui na nossa tela, tá? Imagine uma força que vai jogar isso aqui, por exemplo, para a direita e para a esquerda. Isso, né, junto com essa força que joga para cima e para baixo, seria flexão oblíqua, tá? As forças nesse plano, empurrando aí para cima ou para baixo, ou para a direita e para a esquerda, no plano, não geram a flexão oblíqua. O que gera seria uma força perpendicular aqui à nossa tela, tá bom? Então, essa afirmação 3 é uma afirmação falsa, tá? Afirmação falsa. Última aqui, diagrama de esforços axiais da barra CE é nulo. Então, o ponto C está aqui, o ponto E está aqui. Então, ó, se você avalia, aproveita isso daqui, ó, de E para D, não tem nenhum esforço, ó, não tem nem força
horizontal, né? Para gerar força normal, teria que ter força horizontal. Não tem. Então, de D para E ou de E para D, isso é verdade, tá? Vamos ver o próximo aqui, ó. Faz um novo corte aqui, ó, de D para E. Você não tem nenhum esforço aqui. De D para E aparece esse esforço P2, mas esse esforço P2 está na vertical, gera só cortante e momento fletor, não tem força horizontal aqui, tá? Então, se não tem nenhuma força horizontal, olhando aqui, ó, de E até o ponto C, né, significa que essa afirmação 4 é verdadeira. O diagrama de esforços axiais na barra CE é igual a zero, ele é nulo, tá bom? Então, vamos voltar aqui com um pedacinho da questão que está faltando para a gente ver qual que é a nossa resposta final, tá? Então tá aqui, ó, né? A gente achou que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira. Então a 2 e a 4 são verdadeiras. É correto, né, o que se afirma na 2 e na 4, tá? Então a resposta do nosso exercício aqui, nesse caso, é o item C. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato aí. Até o próximo vídeo aí. Até mais.